Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos em Cristo. Uma boa tarde a todos. Como é que vão vocês todos? Estão bem? Eu estou bem, estou feliz porque vou agora, junto com vocês fazer o estudo da palavra de Deus, né? Que bom que a gente pode assim estudar e meditar na palavra de Deus. Estamos vivendo um tempo que quanto mais a gente puder, orar ao Senhor, meditar na sua palavra, melhor, né? Então, este horário é o horário que nós temos, assim, oportunidade para poder, assim, ouvir a sua palavra e refletir. Sejam todos bem-vindos. Você que já está aí, você que ainda vai chegar, seja bem-vindo. Graça e paz da parte de Deus para todos vocês. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o Santo do Dia. Vamos falar também da leitura do Evangelho e vamos falar também da nossa padroeira, Senhora Santana, pois hoje nós estamos assim iniciando a novena em preparação à sua festa. Queremos aqui neste momento também fazer uma homenagem à nossa padroeira da nossa paróquia. Então vamos assim começar, cantando um canto à nossa padroeira, para logo em seguida a gente ver o santo do dia e também vermos a leitura e o evangelho de hoje. Entre a sombra da lei já passada, escolhi exultar de gozo. Foi Santana, formosa alvorada, e Maria, seu astro formoso. Mãe da mãe de Jesus, ó Santana, lá no alto da glória onde estás, derramai sobre nós, soberana, vossas bênçãos de amor maternal. Derramai sobre nós, soberana, vossas bênçãos de amor maternal. Predileta de Deus foi ouvida, mereceu a fortuna de ser genitora da Virgem que a vida veio ao mundo com Cristo trazer. Mãe da mãe de Jesus, ó Santana, lá do alto da glória onde estás, derramai sobre nós, soberana, vossas bênçãos de amor maternal. Derramai sobre nós, soberana, vossas bênçãos de amor maternal. Pois bem, esta é a nossa pequena homenagem à nossa padroeira, Senhora Santana. E agora vamos assim ouvir um pouco sobre o santo do dia. O santo do dia hoje é Santo Inácio de Azevedo e companheiros. Santo Inácio, Azevedo e companheiros. Inácio de Azevedo é natural do Porto. Nasceu em 1526. Nasceu em 1526. Entrou na Companhia de Jesus em 1548 e foi ordenado sacerdote em 1553. Ele entrou para a ordem da Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas. Em 1565, o padre geral
São Francisco Borja confiou a Inácio a inspeção das missões das Índias e do Brasil. Após visitar o Brasil, escreveu a São Francisco Borja pedindo reforços. Este lhe ordenou que os recrutasse em Portugal e Espanha e os chefiasse numa missão ao Brasil. Assim partiram, a 5 de junho de 1570, Inácio e seus 39 companheiros, dos quais eram 31 portugueses e 8 espanhóis. Ao largo das Ilhas Canárias, o navio foi interceptado por corsários anticatólicos, que, tomando o navio, martirizaram todos os jesuítas. O Papa Pio IX confirmou o culto desses mártires em 1854. Esta é uma fonte tirada do Missal Romano e Missal Cotidiano da Paulus. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos abismos. E toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Voltemos o nosso olhar para o Cristo Senhor, a testemunha fiel, ao celebrarmos os mártires que regaram com seu sangue as sementes do Evangelho em nosso país. Com gratidão, iniciemos esta liturgia da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que escolheste Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra da Santa Cruz, concedei-nos professar constantemente para a vossa maior glória a fé que recebemos dos nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos, assim, ouvir a leitura tirada do livro do profeta Isaías. Leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo é 38, os versículos de 1 a 6, de 21 a 22, de 7 a 8. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: arruma as coisas de tua casa, pois vai morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de mim, te lembres de que tenho caminhado em tua presença, com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías. Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Assíria, junto com esta cidade que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizeste um cataplasma de massa de figos e a aplicasse sobre a ferida
que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: e qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus, a sombra dos graus que já desceu no recuara 10 graus do que ela tinha descido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O salmo responsorial. Então, meus irmãos, o salmo que vamos meditar agora, vamos ler e meditar, também é tirado não do livro dos Salmos, mas sim dando continuidade ao livro de Isaías. Isaías 38, o capítulo 38, versículo 10 e 11, 12 e 16. E a nossa resposta está no 17b. O salmo tirado do livro de Isaías e não do livro dos Salmos, dando continuidade à leitura que fizemos antes. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: é necessário que eu me vá, no apogeu de minha vida, de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: não verei o Senhor Deus sobre a terra dos viventes nunca mais. Nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Minha morada foi a força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Ó Senhor, meu coração em vós espera. Por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Vós livraste minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Vós livrais a minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. O Evangelho tirado do livro do evangelista João. Perdão. O Evangelho tirado do livro do evangelista Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é Mateus 12, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação em um dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente os sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo.
Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Assim encerramos a leitura do nosso Evangelho. Pois bem, meus irmãos, vimos no santo do dia pessoas que foram mártires para iniciar o Evangelho aqui no país. Nós vimos o santo Inácio de Azevedo e mais seus 39 companheiros, né? Vinham na expedição, viajando da Espanha, viajando de Portugal, para vir evangelizar o Brasil. No começozinho, né, logo após o descobrimento. Isso aconteceu lá pelos anos de 1565. Logo, 65 anos depois do descobrimento do Brasil, né? Foi dessa forma que o nosso evangelho chegou até nós, até o Brasil. E a gente vê que desde o começozinho a perseguição, né? Ele era da ordem dos jesuítas, pertencente à ordem da Companhia de Jesus. Faziam parte da Companhia de Jesus. E vinham para o Brasil em uma expedição, e no meio do Oceano Atlântico, a perseguição. E quem foi que estava perseguindo? Os corsários anticatólicos. E muitos anos se passaram deste período, né, do descobrimento do Brasil até hoje, e sempre a palavra de Deus vem sendo perseguida, os seus profetas, os seus anunciadores, mas é como disse o próprio Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. E aqui estamos nós, mais de 500 anos depois, né? Quem diria, né? Diante de tanta perseguição, essa palavra de Deus ainda estaria viva aqui no Brasil. Mas não é palavra de qualquer um, e sim palavra de Deus. E Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Senhor até do sábado. É Senhor dos dias, é Senhor das horas, é Senhor do tempo, é Senhor do espaço. Ele próprio disse aqui no Evangelho, né? Aqui está quem é maior que o templo. Então, meus irmãos, voltando aqui ao livro do profeta Isaías, a gente viu aqui a história de que o rei Ezequias, ele estava doente, né, com uma doença mortal. E depois a gente viu que era uma doença também que acometia a pele, né, uma ferida, um ferimento. Doença mortal. E essa história que nós vimos aqui do rei Ezequias, nós lemos toda ela para a gente perceber que o poder está na mão do nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz e desfaz a hora que ele bem quer. Tá? Então, o profeta Isaías foi até Ezequias, foi visitar. Ezequias foi visitar o profeta Isaías. E chegando lá, em nome do Senhor, ele disse, isso diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vai morrer e não viverás. Misericórdia, Jesus. É o que poucos dos nossos irmãos, alguns dos nossos irmãos, né, que acontece de ir ao médico e o médico dizer, olha, a sua doença não vai ter cura. É o que acontece às vezes com as pessoas que estão com câncer, ou até mesmo com outras doenças, que os médicos chegam a dizer assim, olha, teu parente, às vezes não diz para o paciente, mas diz para o parente, olha, teu parente, teu pai, tua mãe, teu filho, só vai ter tanto tempo de vida, né? Acontece muito hoje com as pessoas essa triste notícia que Isaías disse
a Ezequias. Mas o que foi que Ezequias fez? E o que é que nós devemos fazer mediante de uma notícia dessa, mediante de uma doença que a gente acha que vai estar com os dias contados, né? Que é o caso da doença que se alastra hoje no nosso país, que quem está lá numa UTI, imagina se ter seus dias contados, e às vezes Deus o ressuscita, Deus tira e liberta, e ele volta para casa, e é festa na sua saída do hospital, é o que mais a gente tem visto aí, graças a Deus. É para ver aqui nessa história de Ezequias, e também nas histórias de tantas pessoas hoje que saem vitoriosos, aquelas pessoas que passaram por um período de 15, 20 dias em um leito de UTI, e pensando que seus dias estavam contados e de repente sai feliz dos hospitais, né? Que maravilha. Mas para tudo isso acontecer na vida de um cristão, na vida de um ser humano, precisa ter fé. Ezequias recebeu esta notícia e ele até chorou, mas o que foi que ele fez? Ouviu, virou para a parede, colocou sua cabeça na parede e ali ele fez uma oração ao Deus Todo-Poderoso. Olha só o que ele diz. Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado na tua presença com fidelidade e probidade de coração e tenho praticado o bem aos teus olhos. E aí ele se rompeu em choro. Então o que foi que ele disse? Tenho caminhado na tua presença. Eis a diferença. Porque Deus ouviu. Porque ele era um ser humano, que ele estava caminhando na presença de Deus. E porque ele vivia praticando bem aos teus olhos, aos olhos de Deus. Eis a diferença. A diferença está em caminhar na presença do Senhor. Aqueles que caminham na presença do Senhor, ele mesmo já disse, pedireis e achareis. Pedireis e a porta se abrirá. E aí deu continuidade, ele disse, Isaías disse, Deus disse a Isaías, vai dizer a Ezequias, isto diz o Senhor Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. E vou libertar-te das mãos do rei da Assíria. Junto com esta cidade, a cidade que ele morava, né? Que ponho sobre a minha proteção. Então, o que foi que Deus disse para ele? Que ele ouviu a tua oração. Então, meus irmãos, aqui a gente tira nessa leitura esta mensagem. A gente está vivendo um tempo onde a gente precisa orar muito, mas a gente vê aqui que para a gente ser atendido, a gente precisa caminhar na presença do Senhor. Pois ele é o Senhor até do sábado, como ele disse no final do Evangelho. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do espaço. Vou ler mais aqui alguma coisa para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Ele disse, e qual o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Antes ele também ensinou uma maneira natural, né, de fazer aquela ferida também sarar, cicatrizar. Ele ensinou um cataplasma com massas de figos. Então é para a gente ver que desde o início Deus já deixou a cura também natural, né? E ele disse, e qual é o sinal de que hei subir à casa do Senhor? E Isaías respondeu para ele, verás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Aquela promessa que ele acabou de fazer. Eis que farei recuar 10 graus a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. A gente sabe que naquele tempo não existia o relógio como nós temos hoje, não existia o relógio que está aí na tela do nosso aparelho, e tinha relógios solares. E o que é um relógio solar? É aquele relógio que o sol vai batendo, né, e ali a sombra vai caminhando, né?
Eu me lembro muito dos meus avós que não tinham relógio e eles conheciam e entendiam as horas pelo sol. Eles não tinham relógio solar. Eles tinham a sombra da casa em que moravam. E eles diziam, olha, já é 9. Ó, já vai dar meio-dia. Quando era meio-dia, dizia, olha, meio-dia. Então, assim, naquela época era assim. E aí o Senhor disse, olha, aos graus, dos graus que o relógio já desceu, eu vou fazer com que esses graus recuem. Ou seja, vamos imaginar hoje, né? O relógio está marcando tal hora e o Senhor vai fazer recuar 10 graus. Vamos dizer 10 minutos, né? Vamos dizer que seja 12:10. Então o Senhor iria recuar, vamos imaginar assim, 10 minutos. Então o relógio voltaria, naquele momento, ele voltaria como num passe de mágica, mas não era mágica. Voltaria ali, vamos dizer, 10 graus. Se fosse hoje, a gente dizia 10 minutos, vamos dizer assim, né? E ali era o sinal de que Deus estava realmente. Então Deus recuava, né? Diminuía o horário. Era o sinal que Deus estava dando para ele, de que ele era fiel e iria cumprir a sua promessa. Então, meus irmãos, meus amigos, Deus é sempre fiel, né? Deus é sempre fiel. E o Salmo vem aqui, né? É uma continuidade do versículo do capítulo 38, a partir do 10, 11, 12 até o 16, onde ele próprio fala: vós livraste minha vida do sepulcro, a fim de que eu não deixe de existir. E daí todo um canto, uma oração, a gente vê no Salmo toda a oração feita ali no livro de Isaías, né? Onde ele diz, ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Então todo esse Salmo é como se fosse uma oração maior de Ezequias, né? Então, meus irmãos, é para hoje a gente ver o sentido da oração. Precisamos orar constantemente. Não podemos vacilar. O tempo está difícil, como diz no popular, o tempo ruge, né? O tempo está passando muito rápido. Eu nunca vi a semana passar tão rápido. Eu achava que passava rápido quando eu estava trabalhando, saindo e voltando, indo trabalhar e voltando. Hoje eu vejo que eu estou dentro de casa e rapidinho o dia passa, né? Só com as coisas de casa mesmo, né? Então, assim, o tempo ruge, né? Então, vamos correr enquanto é tempo. O Senhor Deus quer que a gente o busque enquanto ele pode ser achado. Já foi dito em outra parte da sua palavra, né? E vamos ver aqui alguma coisa para reforçar essa questão do tempo e do espaço que eu também falei. Quando disseram porque os discípulos chegaram numa plantação de trigo, né? E começaram a colher as espigas e comer porque eles estavam com fome, né? E ali eles viram, né, aquelas pessoas que viviam só de olho para ver os movimentos que Jesus fazia, o que Jesus fazia de correto ou de errado para eles criticar, né? E eles disseram, os fariseus, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. E Jesus respondeu ele dizendo, nunca lestes? Jesus mostrou para ele as escrituras que eles achavam que conhecia, mas na realidade eles não conheciam. Porque se eles estavam criticando, eles não tinham entendido nada das escrituras. Jesus disse, nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Nunca lestes? Estavam criticando, mas a resposta estava lá atrás, na palavra de Deus. Estava nos acontecimentos que aconteceu com o rei Davi. Será que eles nunca tinham visto falar, nunca tinham ouvido falar que o rei Davi, quando sentiram fome, comeram o pão, né? O pão que hoje seria, no caso para nós, hoje é a Eucaristia, né?
que era permitido só aos sacerdotes, que era permitido só os sacerdotes comer. Então Jesus disse assim: como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes, naquela época era permitido só aos sacerdotes. Também ele falou: nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Jesus estava mandando eles entenderem as escrituras antes de criticar. E aí ele disse: ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Então Jesus é maior do que o templo, maior do que o espaço. O templo é o espaço. O templo é o espaço. E ele disse: se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teria condenado os inocentes. Pois é, Jesus quer misericórdia e não sacrifício, né? E ele finaliza dizendo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por isso, meus irmãos, ele é o lugar onde a natureza divina está em plena comunhão com a natureza humana, numa só pessoa. Após realizar a purificação do templo, no Evangelho segundo São João, Jesus afirma que o sinal que ele dará será o de reconstruir em 3 dias o templo que eles destruirão. Então, quando Jesus falou, aqui está quem é maior que o templo, e quando ele falou que destruirias aquele templo e ele reconstruiria em 3 dias, ele não estava falando do templo espaço, ele estava falando do templo corpo, do templo corpo de Deus, corpo dele próprio, né? Que eles iriam destruir e ele reconstruiria em 3 dias e como reconstruiu e ressuscitou, né? Então, quando nós dizemos que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos o espaço para o Espírito Santo habitar, né? Não é outra coisa senão ser templo do Espírito Santo, é ser o espaço onde o Espírito Santo vai habitar. Jesus, com sua ressurreição dos mortos, é o dia do Senhor, a intervenção de Deus destruindo o pecado e a morte. Ele mesmo designa a sua paixão como a hora para a qual ele veio a este mundo. Com a ressurreição fica claro que ele é o templo verdadeiro e o dia no qual repousamos. Por isso hoje não guardamos o sábado. Ainda existem pessoas de outra religião que guardam o sábado. Mas nós guardamos o domingo por ser o dia da ressurreição do Senhor, né? Então, meus irmãos, não estamos fazendo errado. Se alguém nos criticar, é porque não está lendo talvez a escritura direito. Porque aqui diz, lá, né, ele próprio diz que ele é dono também do sábado. Ele é quem ordena todas as coisas. E para que nós guardemos o domingo, em honra e homenagem à sua ressurreição. Aquele templo destruído que foi reconstruído em 3 dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Agora eu convido você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, que por meio de Cristo Senhor, Rei dos mártires, apresentemos ao Pai do céu as nossas preces, dizendo: acolhei, Senhor, estas nossas preces e abençoai o nosso país. Acolhei, Senhor, estas nossas preces e abençoai o nosso país. Pela Igreja, presente nas diversas partes da terra, mas de modo especial pela Igreja do Brasil, para que seja fortalecida na fé, pela intercessão dos mártires, Inácio e companheiros, nós vos pedimos. Acolhei, Senhor, estas nossas preces e abençoai o nosso país. Por nossos governantes, a fim de que,
busquem o auxílio de Deus no desempenho de suas funções e estejam sempre a serviço das necessidades mais urgentes da nossa população, nós vos pedimos. Acolhei, Senhor, estas nossas preces e abençoai o nosso país. Por todo o povo brasileiro, para que a fé recebida a custo das vidas de nossos antepassados seja acolhida, vivida e testemunhada em todos os âmbitos da vida social, nós vos pedimos. Acolhei, Senhor, estas nossas preces e abençoai o nosso país. Por todas as pessoas que se encontram agora com seu tempo de vida contado, assim como estava Ezequias, onde o Senhor disse, né, que ele só teria pouco tempo de vida. E aí o Senhor Deus acrescentou mais 15 anos. Talvez para nós 15 anos seja pouquíssimo tempo, mas para quem já estava à beira da morte foi muito importante. Então vamos pedir ao Senhor que Ele olhe por todos os nossos irmãos que estão com sua vida contada, com seus dias contados por uma doença, uma enfermidade, para que Jesus tenha misericórdia, tenha compaixão e prolongue esses dias, nós vos pedimos. Senhor, acolhei, Senhor, esta nossa prece e abençoai os nossos irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima, e também a sua Mãe, Senhora Santana. Pois bem, meus irmãos, chegamos agora ao finzinho da nossa leitura e meditação. Quero agradecer a você que está aí comigo. Quero agradecer a todos que já passaram, entraram e não puderam ficar. Muito obrigado, meu Deus, por todos vocês. Que Jesus e Maria derrame bênçãos e graças na vida de todos vocês. Ele que sabe o que é que a sua família está passando e o que é preciso ser mudado na sua família. O que precisa ser melhorado na sua família. Ele sabe todas as coisas, pois Ele é Senhor de todas as coisas. Por isso te peço, Senhor Jesus, visita cada família, cada lar, neste momento, a qualquer hora. Envia teus anjos guardião. Envia os seus anjos para lutarem a nosso favor. Amém. Pois bem, meus irmãos, mais tarde, não sei, eu acredito, não conversei ainda com o jovem Adson, eu não sei se vai haver o terço, né, de Nossa Senhora, se ele vai abrir um horário com o terço. Porque a partir de hoje, até o dia 26, nós temos, assim, a festa, né, a novena em preparação à festa da nossa padroeira, Senhora Santana, que começa hoje e vai até o dia 26. A festa será dia 26, onde fica, né, sendo feriado aqui na nossa cidade. Por isso, se vocês não virem ele fazer o terço, é porque nós vamos estar a partir de 7h30 acompanhando a missa direta da Catedral de Senhora Santana. E eu já convido a você também a acessar a página da Catedral Senhora Santana, né, pelo Face, e acompanhar a missa em louvor à Senhora Santana, nossa padroeira. Por isso, para encerrar este momento, nós vamos cantar um cântico aqui para homenagear a nossa padroeira. Santana gloriosa, de graças tão suaves, em
teu doce regaço. Nosso destino salve, Mãe de infinita clemência, acordes pressurosa aos que buscam refúgio na tua alma bondosa. Santana gloriosa, no céu tu resplandeces, avó do Redentor, que graças não merece. Ó, tem pena de nós, tão pobres pecadores, que nem direito temos de te pedir favores. Santana gloriosa, de graças tão suaves, em teu doce regaço, nosso destino salve. Mãe de infinita clemência, acorde pressurosa aos que buscam refúgio na tua alma bondosa. Pois bem, meus irmãos, a voz não colabora. Tem muitos meses que fiquei rouca e não melhorei, não sei o motivo. Mas dá para, né, fazer uma homenagem à nossa padroeira, Senhora Santana. Como meu nome tem Ana, eu me sinto muito feliz em homenagear Santa Ana, porque meu nome é Ana Zilma, né, e tem Ana. É um nome só, não são dois. É um nome só. Ana Zilma é um nome só. Então, meus irmãos, muito obrigada. Obrigada pela paciência de estar aqui comigo esse tempinho. Fique com Deus. Até mais tarde. Poderemos ainda nos ver, né? Na página da Catedral. Você é convidado para participar da missa. Até mais. Fique com Deus. Que Jesus e Maria vos acompanhem. E a nossa padroeira Santa Ana também. Amém? Até mais.